Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando sempre as mãozinhas e usando álcool gel. Muito bem. Vamos estudar um pouquinho? Abra um livro de geografia, na página 104. Os grupos humanos nas paisagens. Os grupos humanos nas paisagens. Nós vamos continuar falando sobre as paisagens, né? E agora com as pessoas vivendo no meio dessas paisagens, tá bom? Aí vamos lá. Para atender às próprias necessidades, os grupos humanos transformam paisagens do lugar onde vivem por meio do trabalho da tecnologia. Então, as pessoas vão transformando, modificando as paisagens, né, para facilitar a sua sobrevivência ali naquele local, né? Eles vão melhorando, adaptando para as necessidades. Então, eles vão modificando as paisagens. É mais confortável morar em lugares com melhores condições de vida. Nesses lugares, é mais fácil explorar os recursos da natureza, como água, o solo, a vegetação e os minerais. Observe as fotos. Foto 1. Vila e ao fundo as montanhas do Himalaia, no Nepal, em 2015. As montanhas são muito altas e cobertas de neve. Então, as pessoas, olha aqui, vivem aqui embaixo e aqui, ao redor dessa comunidade, né, dessa vila de casas, várias montanhas muito altas e cobertas de neve. Embaixo, na imagem 2, acampamento no deserto do Saara, no Marrocos, em 2015, deserto, né? Escassez de água, muito calor, um solo, né, arenoso, muita poeira, não é? Na página seguinte, à esquerda, o Rio Negro, à direita, os Solimões, no estado do Amazonas, em 2017, Rio Negro, Rio Solimões. Na imagem 4, Rio Ivaí, no estado do Paraná. Olha aqui o rio, né? E, em volta, né, do lado esquerdo e do lado direito, a vegetação. Aqui, tem uma área gramada, né? Aí ele perguntou lá no número 1. Das 4 paisagens apresentadas nas fotos, escolha uma que para você represente um local bom para viver. Por que você moraria nesse lugar? Então, vocês irão observar as 4 imagens e escolher uma das 4 que você gostaria, né, que você considera um local bom para viver. E por que você acha que esse lugar é um lugar bom para viver? Por que você moraria nesse lugar? Vocês irão pensar e irão escrever aqui embaixo, ok? 2. Discuta com os colegas e depois anote. Onde é mais fácil para o ser humano? Em qual dessas 4 paisagens é mais fácil para o ser humano? Construir uma casa. Na imagem 1, 2, 3 ou 4. Plantar e criar animais. Imagem 1, 2, 3 ou 4. É encontrar água e locomover-se. Vocês irão observar as 4 imagens e completar aqui, ok? 3. Onde o ser humano encontra mais dificuldade para viver e por quê? Vocês, de novo, irão observar as 4 imagens
e escrever aqui qual delas você considera que é mais difícil para o ser humano viver. E tem que escrever o porquê, ok? Página 106. As áreas muito frias do planeta são pouco povoadas. Um dos povos que habitam uma zona fria perto do Polo Norte é o povo Inuit. Além do frio, os Inuit enfrentam tempestades com vento e neve. Ao longo do tempo, esse povo desenvolveu técnicas para viver bem numa área fria. Vestem roupas grossas que mantêm o corpo aquecido. Vivem em moradias bem fechadas e aquecidas e possuem uma alimentação adequada às baixas temperaturas, ou seja, cada povo ele vai se adequando ao local onde ele vive, não é isso? O povo Inuit, eles usam roupas grossas, porque o local onde eles vivem é muito frio. Nós usamos roupas grossas? Não, nós procuramos usar sempre roupas frescas, leves, porque onde nós vivemos o clima é mais quente. As nossas casas são bem fechadas, bem aquecidas? Não, né? Porque onde nós vivemos é mais quente. Nós podemos ter casas mais arejadas, mais frescas. O contrário da casa deles. Lá onde eles moram é muito frio. Então as casas precisam ser bem aquecidas, ok? Aí aqui, ó, tá a imagem, ó, do local onde eles vivem. Olha lá, ó, tudo branco de neve, de gelo, né? Muito frio, não é isso? Aí lá no número 1 ele perguntou: quais são as semelhanças e as diferenças entre a moradia dos Inuit e as nossas? Pensa aí, observa aqui como eles vivem, lê o textinho aqui e aí vocês irão escrever aqui as semelhanças e as diferenças entre a moradia deles e a nossa moradia, ok? Número 2. Você precisa se vestir como os Inuit, com essas roupas, olha lá, grossas. Você precisa usar esse tipo de roupa? Aí você pensa, vai colocar lá sim ou não e tem que escrever o porquê, ok? Pesquise. Dá para pesquisar, tá? Dá para pesquisar lá no Google, dá para pesquisar em livros, tá bom? Ó, o Polo Sul é coberto por um continente gelado chamado Antártida, onde não mora ninguém. Lá vivem apenas bases científicas para pesquisadores, que ficam nessas bases somente durante alguns meses do ano. Muitos animais adaptaram-se a esse ambiente gelado, onde há pouca vegetação. Aí ele pediu lá embaixo: com os colegas e o professor, pesquise o nome de alguns animais que vivem nas áreas, que vivem nas proximidades do Polo Sul. Se possível, obtenha algumas imagens deles. Então, vocês podem pesquisar em livros, podem pesquisar no Google, animais que vivem próximos à área do Polo Sul. E aí vocês irão escrever aqui embaixo, ok? E como deve ser o habitar? E como deve ser habitar as áreas de montanhas do planeta? Observe as fotos e imagine por que deve ser difícil morar nessas áreas. Aí ele colocou a primeira foto, ó, tendas nômades em Gobi, na Mongólia, no verão em 2014. Aqui embaixo, ó, vilarejo nas montanhas da Suíça,
no inverno de 2016. Aqui é um acampamento e aqui, ó, é um vilarejo, são pessoas que vivem ali, né, nessas montanhas. Aí ele perguntou lá no número 1. Discuta com os colegas. Não temos os colegas, você pode conversar com o papai, com a mãe, com o irmão. Como você imagina que seja a vida das pessoas que vivem nas áreas de montanhas? Como você imagina? É uma vida tranquila? É agitada? Tem muito trabalho? Como vivem essas pessoas? Vocês vão pensar e irão escrever aqui, ok? 2. Seu modo de vida se parece com o dessas pessoas? Seu modo de vida é parecido com o das pessoas que vivem nas montanhas? Sim ou não? E o porquê? Vocês irão escrever aqui embaixo, ok? Minha coleção de palavras. Em algumas áreas do planeta vivem povos com características bem diferentes daquelas do nosso dia a dia. São os povos nômades. Número 1. O que são povos nômades? Pesquisa, pode pesquisar no Google, pode pesquisar em livros, tá? Pesquisa o que é um povo nômade e, ó, escreve aqui ao lado, ok? E aí, ó, 2. Pesquise com um colega um exemplo de povo nômade. Nós estudamos, nós já falamos sobre eles, vê o que significa um povo nômade, tá? E aqui no Brasil nós temos povos nômades, tá? Ó, vocês vão pensar, pesquisar e vão escrever aqui um exemplo de povo nômade, ok? Na próxima página. Também é difícil viver no deserto, principalmente por causa da falta de água, já que lá quase nunca chove, por isso tem o nome de deserto, né? Observe as fotos. Como lá no deserto é difícil, quase não chove, então não tem condições das pessoas viverem, né, morarem nesse lugar. Por isso é lá o nome de deserto, porque fica uma área deserta, uma área que ninguém habita, né? Por quê? Não tem a água, né? E ninguém consegue viver sem a água, não é isso? Aí ele botou aqui, ó, vilarejo no Marrocos, perto da região do deserto do Saara, perto da região. Aqui na foto 2, cidade do Cuyat, no Cuyat, em 2014. Essa cidade possui grandes reservatórios artificiais de água doce, como os da foto, ó, os reservatórios, né, artificiais de água doce, ou seja, onde eles guardam, armazenam a água para poder sobreviver, né, para o seu uso. Aí lá no número 1 ele perguntou: por que a vida no deserto pode ser muito difícil? Pensa lá, volta lá no que nós já estudamos e por que a vida no deserto ela é difícil. Aí vocês irão escrever aqui, ok? 2. Qual das fotos mostra a utilização de tecnologia moderna para viver com mais comodidade no deserto? Explique. Qual dessas duas imagens mostra tecnologias sendo usada para ajudar, né? Dar mais conforto, dar condições de vida das pessoas no deserto? Vocês irão observar as duas fotos e irão responder aqui embaixo, ok?